Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora o que será destaque na sessão de hoje. Projeto de indicação legislativa número 7.437/10, de autoria do vereador Marcos Medeiros, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de enviar projeto de lei que se implante normas gerais de contratação de consórcios públicos no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Projeto de indicação legislativa número 5.609/10, do vereador Isaac Demani, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de enviar o projeto de lei que institui o programa Visão Ideal no município de Nova Friburgo e da outras providências. Serão votadas as indicações dos vereadores Manuel do Pote, Renato Abirrâmia, Cláudio Damião, Professor Pierre, Marcos Medeiros, Edson Flávio Coelho, Reinaldo Rodrigues, Isaac Demani e Sérgio Xavier. Veja agora na íntegra a sessão do dia 5 de maio de 2011. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 24ª reunião da 5ª sessão ordinária. Senhores vereadores, antes de iniciarmos nossos trabalhos, nós já havíamos aprovado uma solicitação do vereador Cláudio Damião para que nesta sessão nós tivéssemos um tempo de 30 minutos no início da sessão para a Sociedade Humanitária Nova Friburgo, poder falar um pouco aqui de todo o seu trabalho e da pauta, né, que tem envolvido aí todos os trabalhos da nossa Sociedade União Beneficente Humanitária dos Operários aqui em Nova Friburgo. E por isso eu gostaria de convidar, estamos aqui presentes conosco, o senhor presidente, o senhor Sebastião Correia de Mendonça, que vier sentar conosco aqui, por favor. Nós, infelizmente, não temos espaço a todos. Nós vamos chamar o presidente. Tem o segundo tesoureiro, que é o senhor Alair Lourenço. O conselho fiscal, pelo senhor Manuel Agostinho, nosso querido Agostinho. O ex-presidente, que é o seu Silvio, um grande amigo de longa data, seu Silvio Teixeira. Quem vai fazer uso da palavra em nome da humanitária é o senhor Wanderson Woods Saldanha, nosso querido Saldanha, conhecido de todos. Tanto eu gostaria de dar as boas-vindas em nome da nossa casa, a Sociedade União Beneficente Humanitária dos Operários de Nova Friburgo, dizer que é um prazer recebê-los, nesta casa, e esse requerimento aprovado pelo vereador Cláudio Damião foi para a gente um motivo de orgulho, ceder esse espaço hoje de 30 minutos para que vocês pudessem aqui trazer as informações para esta casa. Portanto, com a palavra, o Saldanha. Senhor presidente, boa noite, membros da mesa, senhores diretores, assistência, aqui presente, obrigado pela sua oportunidade. Quero agradecer aqui a todos os membros da Sociedade Humanitária, e, sobretudo, a essa diretoria maravilhosa que vem levando um trabalho sem igual a todos esses longos 117 anos que a sociedade vem sobrevivendo em nosso solo friburguense. Quero agradecer aqui também aos novos sócios, ilustres novos sócios, meus amigos, o vereador Cláudio Damião, o doutor Renato Abirrâmia, o meu amigo Luiz Perdigão, e a todos esses que aderiram e abraçaram essa ideia de um novo tempo, uma nova sociedade humanitária, e convido a todos a fazer parte dessa família, que hoje está em Nova Friburgo há 117 anos. Pois bem, vou aqui relatar um resumo da história, efetivamente, desde o seu primeiro dia até os dias de hoje da humanitária, que assim eu elaborei. No dia 8 de março de 1894, numa quinta-feira, às 8 horas, um grupo de operários se reuniram, cito a rua General Argolo,
número 29, na Avenida Alberto Braune, no centro da cidade de Nova Friburgo, onde realizaram a primeira sessão de Assembleia Geral, fundando assim a Sociedade União Beneficente Humanitária dos Operários. Sob a presidência do operário Joaquim José da Costa, inspirada sobre a proteção de Deus, com o lema Igualdade e Fraternidade. Naquela noite, aberta a sessão da primeira Assembleia Geral, e foram convidados para fazer parte como primeiro secretário, o operário, o senhor Luiz Domingues dos Santos, segundo secretário, Antônio Lopes dos Santos, tesoureiro, Benedito C. Pereira, e o procurador, na época, Carlos A.S. Nóbrega. Assim, por aclamação, mesmo em caráter provisório, foi eleita a primeira diretoria de sua história, para posteriormente elaborar o primeiro estatuto da sociedade. Dias depois, no dia 25 de março de 1894, foi um domingo, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária, às 19h30, para discutir o estatuto e aprovação dos membros e eleição da diretoria e conselho da Sociedade Humanitária. Ficou decidido, por aclamação, a permanência da diretoria e conselho, que se encontrava na condição de provisória. Da mesma forma, foi aprovado o primeiro estatuto vigente na época. Idealizada e imediatamente criada, a Sociedade Humanitária passou a funcionar na Praça Paissandu, número 7, hoje Praça Marcílio Dias, no centro de nossa cidade, tendo como objetivo principal proporcionar seguridade social a todos os operários a ela associados mediante contribuições mensais. A Sociedade Humanitária, em contrapartida, oferecia aos seus associados, como oferece até os dias de hoje, quando nas adversidades tais como doenças temporárias, invalidez temporárias, invalidez acidentária, benefícios pecuniários com os quais o sócio supria as suas necessidades por algum tempo até o seu pronto restabelecimento, como até nas intempéries da natureza. Uma vez que, naquela época, o trabalhador brasileiro vivia completamente abandonado e entregue à própria sorte, pois a classe trabalhadora brasileira, no que se diz respeito à segurança do trabalho e da seguridade social, já intensamente reclamada pelas diversas classes obreiras em nosso país. A partir daí, a diretoria da Sociedade Humanitária, juntamente com os seus associados, começaram a se mobilizar com muito empenho, com o propósito de não só fazer da sociedade uma grande obra, que certamente favoreceriam a todos aqueles que, porventura, tornassem sócios, mas também construir uma sede social, pois com uma estrutura, por menor que fosse, certamente seria o ponto de partida para tornar realidade de uma vez por toda os ideais e propósitos pela qual a sociedade fora fundada. No dia 1º de abril de 1900, um domingo, ocorreu uma Assembleia Geral Ordinária para o lançamento da pedra fundamental, dando início da tão sonhada sede social da Humanitária. Compareceram neste dia histórico diversas autoridades e pessoas ilustres, como, por exemplo, a baronesa de São Clemente, o ex-presidente da República Federativa do Brasil da época, o Dr. Manuel Ferraz de Campos Sales, o governador do estado também da ocasião, o senhor Dr. Alberto Torres, do estado do Rio de Janeiro, pessoas ilustres da época e outras autoridades presentes do nosso município. Era o início de um novo tempo em favor da segurança do trabalhador em nosso país. Indubitavelmente, a Sociedade Humanitária faz parte não só da história de Nova Friburgo, mas, sobretudo, da história do trabalhismo do Brasil. No dia 18 de abril de 1900, quarta-feira, a Câmara Municipal de Nova Friburgo concede o alvará de construção para o prédio que seria a sede social da Sociedade Humanitária. E mais tarde, no ano de 1922, finalmente está concluída e inaugurada a sede tão sonhada dos seus associados. No período de transição do regime imperial extinto e o novo regime recém-implantado na época, o republicano, o povo brasileiro começou a exigir dos seus governantes
Mudanças profundas visando proporcionar melhorias e bem-estar social para todos os cidadãos, já que se encontravam abandonados pela classe política dominante entre o regime imperial e até por volta da década de 30. Somente então, depois da vitória do governo revolucionário, a situação das classes trabalhadoras e, sobretudo, do povo brasileiro e da nação como um todo começou a se modificar, pois com a instalação do novo governo revolucionário, chefiado pelo saudoso presidente Getúlio Vargas, a classe trabalhadora do Brasil obtiveram melhores e justos tratamentos dispensados pelos seus novos governantes e da classe política que surgia. O governo revolucionário, liderado por Getúlio Vargas, quando iniciou, encontrou em várias regiões do país, sempre nos grandes centros, algum tipo de seguridade social, tais como as caixas e pensões dos ferroviários, industriários, comerciários, bancários e etc. A exemplo do que pratica a Sociedade Humanitária desde sua fundação em 1894, as mesmas finalidades, ou seja, de proteger seus associados quando nas adversidades do embate da vida. No período de 33 a 1935, o governo revolucionário começou efetivamente a dar as suas devidas importâncias aos movimentos de massas que reivindicavam segurança no trabalho e seguridade social. Para todos os trabalhadores brasileiros, não reclamado por diversas categorias profissionais aos governos anteriores. Foi com muita alegria e satisfação que a classe operária brasileira recebeu a oficialização das caixas e pensões de diversas categorias profissionais já existente no país, transformando-as oficialmente em institutos de aposentadorias e pensões, dando-lhes novas estruturas, novos regulamentos e recursos na forma de administrá-lo. Diante do que foi relatado, indubitavelmente, a Sociedade União Beneficente e Humanitária dos Operários é a precursora da Previdência Social no Brasil, pois foi ela quem primeiro implantou em solo friburguense o Plano de Seguridade Social desde sua fundação, naquela noite de quinta-feira, de 8 de março de 1894. Em março de 1943, o presidente da República Federativa do Brasil, Getúlio Vargas, ao retornar de uma viagem no município de Campos, passou por Nova Friburgo para inaugurar as instalações do prédio da LBA, a Legião Brasileira de Assistência, quando lhe foi ofertado um convite verbal para visitar a sede social da Sociedade Humanitária, que foi imediato aceito pelo presidente Vargas. Ao sair do sanatório naval de Nova Friburgo, na qual o presidente e sua comitiva se encontrava, posteriormente se dirigiu para a sede social da Sociedade Humanitária, onde foi recepcionado por membros da diretoria da sociedade. Em seguida, lhe foi ofertado um exemplar do Estatuto da Sociedade vigente na época. Tendo Sua Excelência, o presidente Getúlio Vargas, após folheá-lo, teceu o seguinte comentário sobre o referido Estatuto. Esse Estatuto me é interessante. Coincidência ou não, senhoras e senhores? Meses depois, o presidente Getúlio Vargas baixa normas de criação e concessão de benefícios, melhor dizendo, aos idênticos ao da Sociedade Humanitária, ratificando, de fato e direito, a Sociedade Humanitária em solo friburguense é a pioneira da lei previdenciária e seguridade no Brasil. A Sociedade Humanitária, durante os seus 117 anos ininterruptos, vale lembrar, em épocas remotas, foi palco de muitas ações sociais e históricas em Nova Friburgo, como também recepcionou pessoas e autoridades ilustres de nossa história, e várias entidades de naturezas filantrópicas, religiosas e de classes profissionalizantes iniciaram suas atividades na sede da Sociedade Humanitária. Finalizando, quero agradecer a essa casa, mais uma vez, por esse apoio, por reconhecer não só a humanitária, mas, sobretudo, também a história de Friburgo, que ela faz parte desse contexto. Foi dada em favor à Sociedade Humanitária esta oportunidade, através do meu amigo e novo sócio da Humanitária, o vereador Cláudio Damião. Muito obrigado, Cláudio, pela sua
força e seu apoio, como os demais edis da casa. Parabenizo o presidente da Sociedade Humanitária, o Sr. Sebastião Correia de Mendonça, como também a toda a sua diretoria, pelo trabalho que vem executando, e rendo a minha singela homenagem a todos aqueles que fizeram parte da casa, que não se encontram mais entre nós. Que esses homens construíram essa entidade com um alicerce firme. E homenageio aqui também os ex-presidentes, como está aqui o senhor Silvio Teixeira, pela presença, que também muito contribuiu pelaquela casa. A Sociedade Humanitária, ao longo de seus 117 anos, sempre esteve voltada para o bem-estar social, não só dos seus associados, mas, sobretudo, também pela comunidade friburguense. E, neste momento difícil que Nova Friburgo atravessa, a Sociedade Humanitária encontra-se à disposição para colaborar no que for possível para o bem-estar e o desenvolvimento e a recuperação de Nova Friburgo. Quero finalizar, continuar nessa finalização, fazer 2 pedidos a essa casa e também ao professor Jorge Carvalho, que atua na área milita há muitos anos na área de educação, extensivo também aqui, que não está presente, mas que eu espero que esteja assistindo a esse momento, ou levem o conhecimento a ele, o meu amigo Marcelo Verli, e também meu amigo, o atual prefeito, doutor Demerval Barbosa Moreira Neto, que é o seguinte: que transforme em lei municipal, se for possível, inserindo num calendário escolar da rede municipal de ensino, a matéria História de Nova Friburgo. Por quê? Porque, a minha opinião, não sei se será válida, porque todo cidadão friburguense, não importa se ele é nascido aqui ou não, tem o direito e o dever de saber da sua raiz. É um pecado a gente ver a juventude, a maioria do nosso povo, não conhecer a história do seu município. É um pedido que eu faço, que se faça, insira, aliás, esse calendário, o ensino fundamental Nova Friburgo. Que se torne realidade também um outro pedido que eu vou fazer agora. Que a nossa cultura de Nova Friburgo, que hoje, graças à Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo, está sendo preservada, os nossos documentos históricos da nossa raiz, da nossa fundação do nosso município. Eu não sei se há possibilidade, um prédio próprio, né, para que se instale a Casa da Cultura em nosso município, efetivamente do nosso patrimônio municipal. Por quê? Em 13 de junho de 1952, já na época reclamada e foi aprovada em lei pela Câmara Municipal, a autoria do ex-vice-presidente vereador professor Luiz Gonzaga de Malheiros, que já efetivamente reclamava a Casa da Cultura de Nova Friburgo. E até hoje nós não temos isso. Porque o nosso povo precisa de ser culturalmente educado. Porque a criação do arquivo histórico do município é importante. Vamos tornar realidade se for possível. Ajudem nisso. Isto por quê? Não sei se vocês vão refletir no que eu vou falar. As fontes históricas são os documentos escritos, e onde não há documentos, não há história, pois nada supre os documentos. Os arquivos, onde eles devem repousar, são os fundamentos essenciais para escrever a história de um povo, pois uma nação sem história é constituída de um povo sem memória. Vamos fazer com que Nova Friburgo volte a ser lembrada aquela célebre frase: a Suíça brasileira está esquecida. Eu não ouço mais falar isso. Ela sempre foi conhecida nacionalmente e internacionalmente, a nossa Suíça brasileira. Finalizo recitando aqui uma trova de um poeta que adotou Nova Friburgo por amor. Nascido na vila de Tarauacá, em 20 de maio de 1914, J.G. de Araújo Jorge, em que ele dizia: no cimo da montanha, em seu ninho florido,
Eis Friburgo, um jardim suspenso no alto erguido. Paragem de beleza infinita e de calma, onde repousa a alma, cidade cujo nome é um símbolo e um troféu, parada de um caminho a caminho do céu. Aqui me despeço pedindo não só a esta casa, a todos presentes, mas ao povo friburguense, a cada amanhecer que Deus nos proporcionar, verdadeiramente vamos amar e cuidar mais de Nova Friburgo, pois quem ama, cuida. Muito obrigado. Quero aqui registrar também a presença do nosso presidente do Conselho Fiscal, senhor Mário Magliano. Obrigado pela presença, Mário. Finalizando o nosso tempo concedido, passar a palavra ao vereador Cláudio Damião, que foi o autor, que falaria brevemente, por favor, vereador. Desculpa, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar aqui os membros da direção da Sociedade Humanitária, presidente, o senhor Sebastião Correia, o senhor Manuel Agostinho, o senhor Alair, o senhor Mário, o senhor Silvio, o Saldanha, que eu não sabia que se chamava Wanderson, que é uma surpresa, todo mundo conhece por Saldanha e ninguém sabe o primeiro nome, e foi uma grande surpresa. Dizer que minha motivação de solicitar esse tempo, para que pudesse ser falado de um pequeno trecho da história da Sociedade Humanitária, é lembrar da importância que essa instituição tem para Nova Friburgo. Ela é precursora do movimento sindical aqui em nossa cidade. Ela veio com o ideal da Revolução Francesa. Diz aqui na introdução do documento: Sociedade Humanitária dos Operários. Foi idealizada e fundada, inspirada sobre a proteção de Deus com o lema igualdade e fraternidade. Então, ela tem uma inspiração fantástica e que trouxe à sociedade friburguense, aos trabalhadores de Nova Friburgo, no momento em que os direitos trabalhistas sequer eram pensados, uma revolução, porque ela pensava em como acolher o trabalhador que ficava ou desempregado, ou acidentado, ou adoentado, ou até mesmo em caso de falecimento. Trazia uma proteção quando não se tinha proteção alguma. A gente vive hoje uma situação de amparo às leis trabalhistas que nos amparam e que por certo tempo sofreram até o risco de acabar com aquela fome neoliberal de acabar com os direitos trabalhistas, e que nós, trabalhadores, lutamos tanto para aquilo que não acontecesse. A sociedade humanitária já tinha um ideário de libertação do homem através da proteção aos seus direitos. E é reconhecido isso, reconhecido pelo presidente Getúlio Vargas, que vem a Nova Friburgo e visita a sociedade humanitária. E outro dado curioso: um grupo de operários se reuniu na casa número 29, na rua General Argolo, hoje, Avenida Alberto Browne, no centro da cidade de Nova Friburgo, numa quinta-feira, com início às 20 horas do dia 8 de março de 1894. 117 anos se passaram desde então, onde realizaram a primeira sessão de Assembleia Geral, com término às 21 horas, idealizando e fundando assim a Sociedade União Beneficente Humanitária dos Operários, sob a presidência do operário senhor Joaquim José da Costa. Presidência de um operário, Joaquim José da Costa, com uma visão futurista que, segundo consta na história, inspirou o presidente Getúlio Vargas numa base legal para a constituição de um seguro, né, que é a nossa Previdência Social. Mas o dado histórico que eu queria relatar é o simbolismo da data, que hoje nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Então, coincide também com uma outra data de libertação, né? Antecedeu essa data, mas eu digo da coincidência da data, que a gente pode, ao lembrar da data de fundação, somar as duas histórias, que é a data também de luta dos direitos das mulheres no mundo inteiro. Ainda hoje tão oprimidas em algumas sociedades, e às vezes até na nossa mesmo, mas com avanços fantásticos que a sociedade vem alcançando ao longo do tempo. E a sociedade humanitária é precursora disso. Então, a minha saudação, o meu carinho, o meu reconhecimento, saudar também o Eloir Perdigão, o seu Silvio, por 2 vezes presidente da entidade, né? O seu Mário, uma pessoa muito conhecida e querida também em Nova Friburgo, e a toda a diretoria.
E agradecer aos vereadores por ter aprovado a sessão desse tempo, por uma lembrança tão importante e que vai ficar essa noite marcada na história da Câmara Municipal, nos anais da Câmara também, como um momento de história, de relembrança de uma história tão importante e a permanência ainda desse organismo vivo que é a sociedade humanitária. Muito obrigado. Mais algum outro vereador? Se quiser, rapidamente, por favor. Senhor presidente, eu quero saudar a humanitária, né? Fico feliz de ver aqui o Saldanha, toda a diretoria aqui representada, também o seu Silvio, o seu Mário, o Eloir. A humanitária é histórica, de fato, né? Me emociona quando se fala de Getúlio Vargas, porque a humanitária foi praticamente a base para que a CLT viesse à luz. Foi exatamente no manto que a humanitária pendeu sobre Nova Friburgo que nasceu, ao passar por aqui, Getúlio Dornelles Vargas, certamente uma inspiração para a consolidação das leis do trabalho. Quanta conquista! Isso é uma questão histórica de Friburgo em termos dos operários. E é de se encantar, porque, na verdade, no século XVIII, as confrarias religiosas da cidade de Vila Rica, elas já se organizavam numa espécie de previdência também, mas não no modelo da humanitária, que foi um modelo trabalhista, foi um modelo do operário. E aí sim, vocês são exatamente esse nascedouro, esse nascer do sol para o direito do trabalhador. No que diz respeito, Saldanha, do pedido da Lei da História de Friburgo, tem um projeto, já desde 2009, tramitando, da História Regional de Nova Friburgo, né? História de Friburgo e a História Regional, para exatamente nós não perdermos esse brilho que construímos. Há um filme belíssimo, né, de Steven Spielberg, denominado Amistade, que fizeram o papel Morgan Freeman e também Anthony Hopkins. E há uma frase de um personagem que é até o principal, em que ele diz: somos quem fomos. Ou seja, a valorização dos nossos ancestrais, a valorização daqueles que fizeram com que hoje nós estivéssemos aqui. Se existe hoje uma crise social, uma crise humanística, é porque nós estamos deixando de lado os nossos ancestrais. E a humanitária vem à tona exatamente para nos lembrar isso, nessa noite especial, para nos trazer exatamente essa luz de que devemos construir a partir do nosso passado, o nosso presente e certamente vislumbrar um futuro melhor. Quando o vereador Cláudio Damião mencionou os ideais da Revolução, né, 2 dos 3, liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade, fraternidade, talvez na conjunção de igualdade e fraternidade estivesse ali pendente a bandeira da liberdade, dos direitos dos trabalhadores. Hoje, inclusive, no Senado Federal, o senador Paulo Paim fazia um discurso sobre essa questão mesmo dos trabalhadores e de quanto que tentaram derrubar os direitos assegurados pela CLT, mas o Congresso Nacional, pela luta dos senadores e também deputados que defendem o direito do trabalhador, arquivaram o projeto. Então, ele lembrava hoje, que curiosidade, né? E hoje, exatamente, você sobe a essa tribuna, a presença da humanitária nesta casa, com sua diretoria, com aqueles também que já foram, né, os baluartes à frente da humanitária, como o seu Silvio aqui presente, para celebrar todo esse processo belíssimo que envolve a história e a cultura de Nova Friburgo. Então, finalizando, fica aqui a minha saudação, a minha admiração e o orgulho de ser friburguense, de ter nascido na terra de onde pendeu a base dos direitos trabalhistas no Brasil. E exatamente esse solo onde até hoje, né, perdura, ao longo de seus 117 anos, a humanitária. Parabéns e, mais do que o parabéns, muito, muito, muito obrigado. Vereador Renato Abraham. Senhor presidente, senhores vereadores, presidente Sebastião Correia de Mendonça, senhor Alair, Manuel Agostinho, Silvio Teixeira, meu amigo Saldanha, Mário Magriano,
Perdigão. Eu, como sócio agora das humanitárias, uma honra de ser sócio, devo lembrar que a história do Brasil, da Previdência, inclusive da Seguridade Social, partiu aqui de Friburgo. Nova Friburgo já teve 1%, 1/1000 da população brasileira. Hoje tem menos um pouquinho, de 1/1000. E foi aqui, graças à humanitária, que surgiu o berço da Seguridade Social, que certamente não foi coincidência, Saldanha. O presidente Getúlio Vargas sentiu que aqui emanava uma força muito grande, pois, antes da Seguridade Social, os operários eram abandonados às suas próprias sortes. Não havia aposentadoria, não havia seguro para nada, e a Sociedade Humanitária começou esse trabalho durante muitos anos, numa época difícil, e ultrapassou a história aí, desde a época do Império, diversos regimes democráticos, ditaduras, ultrapassou todo esse período, sempre com a sua força. Eu lembro que, em 1930, a expectativa de vida era menos de 40 anos, e 45% morriam de doenças infecciosas e parasitárias. Hoje, menos de 4% morrem de doenças infecciosas e parasitárias. Houve realmente um avanço muito grande em relação à medicina, e a Seguridade Social, com assistência médica, que antes não existia. Por isso, eu saúdo a Sociedade Humanitária pela sua contribuição, pela sua história. Essa história tem que ser realmente ensinada, como o professor Pierre disse, aos alunos. Nós precisamos mostrar que Nova Friburgo, principalmente agora, nós estamos num momento muito difícil. Tem que reprisar e repetir sempre isso, um momento difícil que nós precisamos de força, e a força grande é o friburguense, a sua engenhosidade, a sua perseverança, a sua fibra, que estão aqui retratadas pela Sociedade Humanitária, que já tem 117 anos e muitos anos ainda estará presente, brigando e lutando pelos operários de Nova Friburgo. Muito obrigado. Vereador Jorge Carvalho. Vereadores, saúdo aqui a toda a diretoria da Sociedade União Beneficente Humanitária dos Operários. Revejo aqui velhos amigos, Saldanha na tribuna, Agostinho, né, nosso diretor lá e membro benemérito, conselheiro do Nova Friburgo Futebol Clube. É uma alegria poder recebê-los todos aqui nesta noite. Aproveito e registro a presença do nosso secretário de administração, meu amigo Braga, aqui presente na sessão, Silvio e tantos outros, Eloí, tantos outros amigos que estão prestigiando esse momento requerido pelo vereador Cláudio Damião e aprovado por todos nós. Meu caro Saldanha, devo dizer a você que no currículo, na grade curricular da Secretaria de Educação do município, antigamente era a 3ª série, hoje o 4º ano, com a reforma, estuda-se a história de Nova Friburgo. Talvez o que precise é alterar o programa, porque na abordagem da história de Nova Friburgo, talvez não tenha esses detalhes importantes. O que dá-se ênfase é a colonização, a forma da criação da cidade pelo decreto, a questão dos limites geográficos, a economia, mas essa parte cultural nossa é muito rica. Nós estamos falando de uma sociedade de 117 anos, pioneira na questão da Seguridade Social. Ela foi fundada quando o trabalhador sequer tinha jornada de trabalho. Não existia jornada de trabalho.
Trabalhava, se arrumava um emprego, trabalhava à medida que o patrão precisava. Era muito próximo a uma escravidão. Só não era porque não tinha o feitor, né? Não tinha ali os castigos, não tinha as punições, mas não existia nada que organizasse a jornada de trabalho, que organizasse os direitos do ser humano. Então, era uma coisa muito próxima da escravidão. E isso só vai ser atacado realmente com a Revolução de 30, a partir da chegada do Getúlio Vargas ao poder, que quebra essa cultura que existia e que o trabalhador tinha obrigação e não tinha direitos. Era só obrigação e direito nenhum. E, a partir daí, começa o Brasil a ter uma legislação de proteção ao trabalhador, e o país deixa de ser um país, sai de um país agrícola, essencialmente agrícola, para um país industrializado. Eu costumo dizer que o século XX, com tudo que aconteceu no século XX, ele é o momento do Brasil, professor Pierre. Porque nós saímos, em 1900, quando começa o século XX, o Brasil andava ou em poucas ferrovias ou em lombo de burro, que era o que transportava a produção agrícola. E quando chegamos ao final do século, né, no ano 2000, quando nós chegamos ao final do século, início do século XXI, esse mesmo país, que lá em 1900 andava em lombo de burro, já estava exportando avião. Então, foram 100 anos de uma evolução muito grande para um país cheio de defeito, e o principal deles é não investir em educação. Tivesse esse país investido em educação, aquilo que deveria, estaria hoje entre os primeiros do mundo. Não seria uma nação emergente, seria uma nação de primeiro mundo. Portanto, talvez o que precise, e o que o amigo Saldanha gostaria, e com toda razão, é adequar esse quarto ano, a antiga terceira série, saindo dos aspectos formais para a riqueza da nossa história. Não é qualquer município que tem entidades centenárias como nós temos. A Euterpe Friburguense, a Campesina Friburguense, né? A Humanitária, o Colégio Anchieta, o Colégio Nossa Senhora das Dores, a Capela de Santo Antônio, também centenária, ora destruída pela catástrofe. Isso é nossa história. E não é qualquer município que tem isso. Não é qualquer município que pode receber aqui, se quisermos, toda semana, podemos homenagear uma entidade de respeito nesta casa. Assim já foi feito com a Casa dos Pobres, com a FAP, com a APAI, se quisermos, com o Abrigo Amor a Jesus. Daqui a 2 anos, o Friburgo Futebol Clube, que hoje é o Nova Friburgo, estará completando 100 anos. Né? Então, essa é a riqueza da nossa história. Por isso que eu não duvido que nós vamos sair com galhardia dessa crise que nos foi colocada pela catástrofe. Eu não duvido do povo friburguense, nunca duvidei. Se é uma coisa de bom que tem em Friburgo, é o nosso povo. Nosso povo é um povo que dá exemplo a esse país. E nós vamos sair disso tranquilamente. Eu tenho uma ligação muito grande com a Humanitária, pelas várias diretorias que passaram por lá, pela amizade que meu pai tinha com todos, mas eu quero destacar uma pessoa, e, em nome dessa pessoa, homenagear toda a instituição, que foi vereador conosco, que foi presidente dessa casa, que já faleceu, que é o senhor José Teles de Matos. Né? O senhor Teles foi vereador, parece, presidente dos bancários, sindicato dos bancários, e era um homem extremamente ligado à Humanitária e muito amigo de meu pai, amigo da minha família. E, naquele tempo, existia muita participação das bandas de música nas atividades, e nós, lá em casa, muito ligados à Euterpe, a Euterpe sempre participou das solenidades da Humanitária. E eu me recordo que eu era o presidente quando a Humanitária completou 100 anos. E nós tivemos a oportunidade de levar a Euterpe para homenagear a Humanitária.
Então, essa é a história de Friburgo, essa é a nossa história. Então, Silvio, meu grande amigo Silvio, prazer em revê-lo. Vamos acertar aquilo tudo que você pediu, porque nós temos que lutar por aquilo que nos une, e nada nos une mais do que Nova Friburgo. E a humanitária é o exemplo dessa união desde sempre. Muito obrigado. Vereador Marcos Medeiros. Senhor presidente, membros da Sociedade Humanitária, Silvio Teixeira, Manuel, o Anderson Hudson Saldanha, que nesse momento representa, falando o protocolo aqui da Câmara sobre essa importante, centenária e conceituada instituição. Quando a gente ouve falar em humanitária, eu que sou do PTB, partido de origem do ex-presidente que eternizou seu nome, Getúlio Vargas, e a gente ouve a oratória do vereador Cláudio Damião, a oratória do vereador Pierre, a oratória do vereador Jorge Carvalho, fazendo ilações entre momentos da história que ilustram, e todos eles estão umbilicalmente ligados à humanitária, a gente crê que essa instituição ela tem que ser reverenciada, e uma das grandes formas foi essa, onde, através da proposição do vereador Cláudio Damião, trouxe a nossa casa, que representa o nosso município, para que pudesse dar luz, dar divulgação e, principalmente, reverenciar e sermos gratos por essa entidade, todos que, em cada momento da administração, concederam a sua parcela de contribuição para que ela existisse há mais de 100 anos e que servisse de iluminação para que Getúlio pudesse, em nível de Brasil e depois seguido por outros países, criar determinados direitos trabalhistas, que o vereador Jorge Carvalho trabalhava em Brasília e o líder do governo, o líder do PTB era o Roberto Jefferson, trabalhei na liderança do PTB. Me lembro que existia um movimento onde se queria se destituir determinados direitos trabalhistas dos brasileiros, porque era tido como a era Vargas, e eles queriam criar a era Lula. Então, quando houve essa questão de se substituir determinados direitos trabalhistas, o objetivo era político. Para quê? Para eternizar não a era Vargas, e sim a era Lula. Graças a Deus, conseguimos manter os direitos trabalhistas, e vocês aqui na Serra conseguiram, de maneira brilhante e com galhardia, levar essa importante conceituada instituição. Morei na Nossa Senhora de Fátima por mais de 12 anos, e era ali na esquina, todos aqueles imóveis são de propriedade, todos não, vários deles são de propriedade da sociedade humanitária, que tiveram a inteligência de adquirir bens para que pudesse subsidiar a sua caixa de pensão, uma das formas, de poder se manter as viúvas que, óbvio, o tempo levariam seus maridos. E eu tenho uma pergunta para fazer ao Saldanha, que a gente é amigo desde criança, fomos vizinhos no Paissandu, o pai dele sempre foi um lutador, um participante da política desde o início de toda a história política da cidade, haja vista que ele foi... a sua família sempre teve algum participante em um determinado momento da história, e o seu pai foi um dos mais aguerridos e no momento em que viveu com relação à classe política. Como está a situação ali daquele prédio, edifício, garagem, que, salvo o melhor juízo, eu tenho a informação que foi feita um convênio, onde uma determinada empresa de construção civil construiria o prédio e, durante algum tempo, ia arrecadar, através do aluguel e venda de vagas, e, ao passar determinado período, esse prédio seria devolvido à humanitária para que a humanitária pudesse administrar e ter
também um subsídio com relação a essa questão. Eu gostaria que explicitasse sobre esse prédio, porque ali é uma fonte muito importante de recursos para que possa subsidiar as viúvas. Eu gostaria, porque é importante para a sociedade. Bom, vereador Marcos Medeiros, foi mais ou menos assim. Com relação à incorporação da construção do prédio, a humanitária entra com terreno, em 1988. Peço aqui ao presidente, caso cometeu algum lapso, me corrija, por favor. Mas o que ocorreu é o seguinte: houve contratempos, devido até planos governamentais, Bresse e outros mais, e a construtora, na época, através de seus representantes, ou seu representante, foi Tecnosone, né? O Tecnosone. E atrapalhou-se o andamento do prédio. Mas eu quero resumir a finalização dessa situação. Está tudo resolvido, entraram em acordo. De que forma? De forma seguinte: houve um acordo consensual em que as partes, né, que interessadas, no caso da Tecnosone, através de seus representantes... Quem é a Tecnosone? A Tecnosone é a construtora. Mas de quem é? Olha, é o grupo aí, Marcelo, aqui faz representar para o senhor doutor Iveson Macedo Soares, que vem cumprindo exatamente o que agora era proposto. Quero dizer também que ali já começou a abrir as vagas de garagem, mas estão houve sendo litígio. efetivadas. Oi? Houve um litígio. Não, houve um desentendimento, mas que já está sanado. Devido a uma incompreensão, às vezes uma coisas truncadas, que aqui no momento é uma história meio longa, mas o importante é o seguinte: a paz está selada, os compromissos estão sendo honrados, a humanitária já está usufruindo, tendo rendas daquilo, graças a Deus, em favor dos seus sócios. E o que é importante é o seguinte: quando nós entramos para lá, com o objetivo de ajudar e cooperar, porque eu quero deixar aqui bem claro que eu sou a 4ª geração da minha família ali dentro. E a gente tem um propósito de, como em outras entidades, outras agremiações eu faço parte, de sempre ajudar. Então, ali eu me sensibilizei, aquilo que eu sempre falei lá: não morro de amores por ninguém, apenas tenho consideração e respeito, como eu rendi aqui a homenagem àqueles que já se foram, inclusive parentes meus. Então, quero finalizar o seguinte: está tudo na paz, vereador Marcos Medeiros. Graças a Deus, os nossos sócios agora estão entrando, e convido a todos aqui que fazem parte, queiram fazer parte também, as portas estão abertas, porque é um novo tempo, uma nova realidade. Estamos resgatando uma história que estava perdida, resgatando sócios que estavam afastados, e a prioridade também, além do povo friburguense em geral, é trazer os descendentes de sócios, como eu entrei agora, né? O nobre amigo Jorge Carvalho também está convidado, com pessoas que passaram lá na casa. Então, graças a Deus, Marcos Medeiros, ali a coisa está caminhando. Com muita cautela, claro, porque ali é uma entidade, que não é de é uma sociedade jurídica. Então, tem que se obedecer a um critério de comissões jurídicas, comissões administrativas, é uma diretoria. Então, quero tranquilizar Vossa Excelência e a todo o povo friburguense que o passado, o importante é o presente, que o carro anda. Graças a Deus. E vamos transformar, que eu sempre falo para o presidente, a humanitária, sobretudo, como se fosse efetivamente uma empresa. E ela vai ser uma empresa lucrativa em favor dos seus sócios, sem fim lucrativo para si, vai revertido para o bem-estar social, que é o propósito que ela foi criada: dar a quem contribui para ela. E quero agradecer a Vossa Excelência aqui, que eu não ia deixar em branco, pela sua homenagem, que recentemente prestou a humanitária, né, com a sua voto de louvor aqui recente com relação ao passamento do aniversário da humanitária. Agradeço a todos. É o que eu posso responder, que a paz está selada. Porque eu digo o seguinte: o passado não importa, o importante é o presente. Porque nós ficarmos parados, pensando em resolver pendências passadas e não chegar a conclusão nenhuma, o progresso não chega. A história é boa no papel, como eu disse aqui, ela tem que repousar nos seus arquivos, seja ela qual for, como essa casa aqui já tem história. Mas o importante é que nós temos que seguir em frente para gerações futuras. Temos que construir. Eu digo o seguinte: olhar para trás é ruim. Olhar para o lado também não é bom. Atrasa o tempo. Vamos olhar para frente, vamos caminhar.
Obrigado. O voto, óbvio, não foi de passamento, foi, pelo contrário, pela vivência. E, conforme nós estamos celebrando a história da humanitária, para valorizar tudo aquilo que aconteceu no passado, para que vocês pudessem estar vivos hoje. Com certeza. Espero que esse acordo que foi celebrado... Ele foi realizado em 2007, graças a Deus. Está sendo cumprido? Perfeitamente, graças a Deus. E as dificuldades existem para ambos os lados, mas o importante é que está caminhando. Então é importante. Selou aquela paz e o progresso é que importa. Assim, espero que você está... Isso agradeço, deixo aqui bem claro o empenho da diretoria e, sobretudo, do nosso presidente, Sebastião Correia de Mendonça, que apenas nós somos um carro-chefe, apenas está ali para colaborar. Esse homem, sim. Esse é o cara. Esse é o homem. Então, quero, para finalizar, desejar que a entidade possa viver ad eterno, que todos os diretores que lutam carregando essa bandeira possam ter saúde suficiente para poder manter e ajudar todas as pessoas que têm a oportunidade de fazerem parte da humanitária. Parabéns a todos vocês. Obrigado. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, na mesma linha dos parlamentares desta casa, eu gostaria de parabenizar. Eu creio que até o vereador Cláudio Abião, de parabenizar pela iniciativa, mereceria até uma sessão solene, devido à importância da instituição, devido à história da instituição, e sugiro que esse documento, eu quero cumprimentar a presidência, a mesa composta, eu não sei se esse documento chegou oficialmente às mãos da presidência da República, mas eu acho que há uma dívida, talvez, com Nova Friburgo e uma dívida com a sociedade humanitária. Então, como nós estamos no momento de reconhecimento, o presidente da República, à época, Luiz Inácio Lula da Silva, promoveu uma série de correções históricas. Eu acho que essa é uma correção que tem que ser feita. Eu creio, tenho certeza que nos documentos históricos de Brasília consta o início da elaboração do plano previdenciário do país. Deve haver anotações, existem setores de pesquisa, mas eu creio que esse documento deveria de ser enviado a Brasília e com uma carta pedindo à presidenta Dilma Rousseff que pudesse se empenhar e tornar público esse louvor à Nova Friburgo. Não é, na verdade, não é só nessa situação, que a Nova Friburgo tem tantas situações que lançou para o Brasil, como o Dia da Criança, por exemplo, uma lei feita por um friburguense, que o Brasil não sabe. Nós aqui, aliás, alguns de nós sabemos, por força do trabalho, por força do dia a dia, mas o Brasil não sabe. São fatores positivos que nós precisamos explorar até com retorno de imagem para a nossa cidade. Então fica a minha breve saudação, a minha satisfação em aprender um pouco da história de Nova Friburgo nessa sessão, contada pelo senhor na leitura do seu documento, pela fala do vereador professor Pierre, profundo conhecedor também, tudo que foi narrado. E hoje eu fiz um pedido para nós realizar uma sessão solene pelos 100 anos da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, e aí são 117 anos. Então, eu creio que para esse ano talvez não, né? Mas para os 118, vereador Cláudio Damião, né? Nós, se Deus quiser, ainda estaremos aqui, que possa ter uma sessão, que possa reunir aqui nesta casa as pessoas historicamente ligadas à instituição, e que nós possamos ter tempo hábil para ouvir um pouco da história tão bela, tão bonita, e, quiçá, ter uma resposta de Brasília sobre a lei previdenciária, que se nasceu aqui, os méritos são dos nós, os méritos são de nós, os méritos são dos friburguenses, de todos nós, e com certeza traria para a humanitária um outro valor ainda por cima, até mesmo pela historicidade que tem o prédio. Né? Hoje, nós não vemos nos cartões postais de Nova Friburgo, que é uma outra questão também interessante, né? Na promoção do turismo em Nova Friburgo, por isso que eu, às vezes, digo que falta política pública em muitas coisas em Nova Friburgo. Na área do turismo não é diferente. Né? Se nós pudéssemos promover os pontos turísticos, 117 anos o prédio está ali. Quantas pessoas visitam
Quantos turistas chegam a Nova Friburgo e se dirigem à Humanitária como um ponto turístico, um ponto de reconhecimento e conhecimento da história? Eu creio que não exista. Eu creio que o prédio está lá, participamos, às vezes, de muitas reuniões políticas, até eu participei de reuniões políticas ali, o prédio está aberto praticamente o dia inteiro, todos os dias, e nós ainda não temos uma política de cultura, uma política de turismo que possa endereçar pessoas a conhecer um pouco da história, a história da Constituição da Previdência do Brasil, saber que dali daquele local o presidente Getúlio Vargas entrou ali, esteve ali, e isso gera valor agregado à instituição. E nós precisamos trabalhar desta forma. Então, eu parabenizo a todos pelos 117 anos, parabenizo a todos também que estão aí apoiando a sociedade. Eu vi aqui num folheto aqui os projetos que existem lá, clube de descontos, assistência jurídica, plano de assistência familiar aos associados, plano odontológico, SES, auxílio-doença, e existe aqui o apoio de algumas instituições que nós temos que registrar nesse material aqui, que é a PAF, Rosatan Seguros, Predial Primos, Barcelos e Barcelos. São pessoas que certamente ajudam a Humanitária a caminhar e a continuar construindo história. Então, é a minha parabenização, é a minha visão nesse sentido. Um grande abraço a todos, parabéns. Senhor presidente, eu gostaria de pedir mais um tempinho, coisa rápida, responder ao nobre vereador, amigo Edson Flávio, que esse pedido com relação a Brasília já está até na mão do meu amigo nobre vereador Cláudio Damião, porque a Humanitária, eu não relatei aqui, porque para questão de tempo, ela já é de utilidade pública municipal e estadual, e, através do meu amigo Cláudio Damião, já está sendo encaminhada para a utilidade pública federal para esse propósito. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Só um adendozinho, além dessa utilidade, eu estou pedindo, na verdade, o título de utilidade pública federal certamente vai ser concedido, porque já teve municipal, já teve estadual, agora vai ter a federal pelos serviços prestados. Mas o que eu digo é com relação ao reconhecimento de que o plano de previdência do Brasil começou em Nova Friburgo, uma ação do presidente Getúlio Vargas que inspirou ele a fazer. As pesquisas históricas devem apontar isso. Então, eu parabenizo o vereador Cláudio Damião por levar certamente o PT, o partido que Vossa Excelência pertence, que governa o país com a força aliada, vai receber muito bem isso. Eu, mais uma vez, reforço essa parabenização. De agradecer a vida de vocês, ao requerimento que foi aprovado pelo vereador Cláudio Damião, aqui por toda a nossa casa, dizer que as nossas portas continuam abertas, não é a primeira vez que a gente recebe a Humanitária na nossa casa, e com certeza é sempre um grande prazer reverenciar toda a história da Humanitária, né, mas também as conquistas, o dia a dia, todos os instrumentos que têm sido utilizados aí pela diretoria, né, que está incansavelmente aí mantendo essa instituição centenária bastante atual como tem sido, né? E a gente parabeniza o trabalho de vocês e, com certeza, deixando sempre as nossas portas abertas aqui para qualquer eventualidade, qualquer necessidade, qualquer prestação de conta que tiver que ser dada à população de Nova Friburgo, a nossa casa está aberta para os senhores. Tá bom? Muito obrigado. Vamos fazer uma pequena pausa e já nós retornaremos. Retornando aos nossos trabalhos. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, nós estamos aqui recebendo o secretário de administração, Carlos Alberto Braga, e ele pede que faça a leitura aqui de uma explicação sobre a questão do concurso e a convocação já efetuada até o momento, e um fato que envolve o nome dele, que foi levantado na última sessão. Se Vossa Excelência autorizar, passaria ao secretário. Pode fazer a leitura, vereador. Pode fazer? Pode. Ao vereador Jorge Carvalho. Sobre comentários a respeito da publicação sobre a minha reintegração, informo sucintamente o seguinte. Primeiro, fiz concurso para a Autarquia Municipal de Ensino Superior, AMES, tendo sido aprovado em primeiro lugar. Segundo, fui nomeado, assinei o termo de posse no ano de 1999 e entrei em exercício no dia 3 de janeiro de 2000, como dá conta xerox da minha carteira de trabalho em anexo. Terceiro, em 13 de maio de 2008, por força da Lei Complementar número 35, extinguiu-se a Autarquia Municipal de Ensino Superior, AMES, cópia em anexo,
onde, em seu artigo 3º, deixa claro que seus servidores passariam a pertencer aos quadros do município. Quarto, no mesmo sentido, o parágrafo 1º do citado artigo 3º deixa clara a autorização no sentido de servidor para outro órgão da administração municipal ante a necessidade e conveniência do poder público. Quinto, releva salientar que, dos servidores da AMES concursados, eu era o único, ou seja, não havia nenhum outro a ser aproveitado pelo poder público. Sexto, após a edição da Lei 3893, de 2011, 24/1, que convalidou o concurso de 99, dei entrada em um processo administrativo, requerendo meu aproveitamento e reintegração. Processo administrativo número 2854, de 28/2 de 2011. Sétimo, releva salientar que, naquela época, não poderia imaginar que o senhor prefeito, através da portaria 323, de 15 de abril de 2011, iria me convidar para ser secretário de administração. Oitavo, assim, ao revés do que é alardeado, meu aproveitamento como assistente jurídico deu-se em face da decisão da Procuradoria-Geral aposta em processo administrativo iniciado antes da minha designação como secretário de administração. Nono, desse modo, não foi o fato da minha nomeação como secretário de administração que originou o meu aproveitamento, pois não tenho nenhuma necessidade de me valer da minha posição para usufruir de qualquer benefício, como, lamentavelmente, é prática de muitos. Décimo, tenho 51 anos de vida pública, tendo trabalhado no gabinete militar de 4 governadores, sido ajudante de ordens e chefe de gabinete de 3 secretários de Estado e permanecido quase 2 anos na presidência da República. E, assim, entendo que mereço o devido respeito. Para qualquer outro esclarecimento, estou ao seu dispor. Em tempo, para reforçar a lisura do ato do senhor prefeito, a Lei 3746, de 2009, sancionada pelo então prefeito Heródoto, em seu inciso 2º do artigo 2º, determina a convocação dos empossados por meio do concurso público de 1999. O anexo 1 da citada lei prevê 23 vagas de assistente jurídico. De se perguntar onde está a falta de ética. Assina Dr. Carlos Alberto Braga, matrícula 24027, secretário de administração do município. Passo às mãos de Vossa Excelência e passa a fazer parte, portanto, dos documentos da Casa. Senhores vereadores, dando prosseguimento. Questão de ordem, presidente. É bem rápido. Só para registrar a presença no nosso plenário do senhor João Carlos Rodrigues Roxinho, que completou no dia de ontem aniversário, e aproveitar para parabenizá-lo, que está ali conosco, pelo seu aniversário, presidente da Associação de Moradores do Village, que está sofrido bastante, está lá lutando, perdeu sua casa, não conseguiu ainda, como muitos, receber o aluguel social, mas está aí lutando. Então, quero parabenizar o Roxinho pelo seu aniversário, senhor presidente, somente. Está extremamente feliz com a vitória do time dele e já hoje passou aqui várias vezes me cumprimentando. Então, eu abraço-o 2 vezes. Pois não, a presidência registra com prazer e parabeniza também o nosso amigo. Solicitar ao vereador Isaac Demani que faça a leitura do projeto de autoria do vereador Marcos Medeiros, indicação legislativa 7437/010. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, vereador Sérgio Xavier, requeiro na forma regimental, depois de observadas as formalidades, que seja incluído na pauta dos nossos trabalhos a presente indicação legislativa. Dispõe sobre a implantação de normas gerais de contratação de consórcios públicos no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre normas gerais para a implantação de contratação de consórcios públicos municipais para a realização de objetivos de interesse comum. Parágrafo 1º. Consórcio que trata a lei constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. Parágrafo 2º. O município de Nova Friburgo participará dos consórcios públicos que também
façam parte preferencialmente os municípios da região norte fluminense. Parágrafo 3º, os consórcios públicos na área de saúde deverão obedecer os princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde, SUS. Artigo 2º. Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da federação que se consorciarem, observados os limites constitucionais, bem como a vocação de cada consorciado em desenvolver as políticas públicas de interesse comum. Parágrafo 1º. Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá: 1. Firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílio, contribuições e subvenções sociais ou econômicos de outras entidades e demais órgãos do governo estadual e federal. 2. Nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover desapropriações e instituir servidões nos termos de declaração de utilidade pública ou necessidade pública ou interesse social realizada pelo poder público. 3. Ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da federação consorciados, dispensada a licitação nas hipóteses autorizadas em lei. Parágrafo 2º. Os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação das tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços e pelo uso ou outorga dos bens públicos utilizados e por eles administrados, com autorização específica do ente da federação consorciado. Parágrafo 3º. Os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços públicos, mediante autorização prevista no contrato do consórcio público, que deverá, no referido instrumento, indicar de forma específica os objetivos das outorgas e suas condições, observados os limites impostos pela legislação em vigor. Parágrafo 4º. O consórcio público será constituído por contrato cuja celebração dependerá da subscrição de um protocolo de intenções. Parágrafo 5º. O protocolo de intenções a que se refere o parágrafo anterior deverá ser elaborado em instrumento próprio com as cláusulas e condições que legitimem sua eficácia. Artigo 3º. O consórcio público adquirirá personalidade jurídica, 1. De direito público, no caso de constituir associação pública mediante a vigência de leis de ratificação do protocolo de intenções. 2. De direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil. Parágrafo 1º. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. Parágrafo 2º. No caso de se revestir de personalidade jurídica e direito privado, o consórcio público observará as normas de direito público no que concerne à realização de certame licitatório, celebração de contratos, prestação de contas e admissão de pessoal, estes regidos pela consolidação das leis do trabalho. Artigo 4º. Os estatutos disporão sobre a organização e o funcionamento de cada um dos órgãos constitutivos do consórcio público. Artigo 5º. Será necessária a elaboração de um instrumento de rateio para regular a distribuição dos recursos aos entes consorciados. Parágrafo 1º. O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações programadas para suportá-lo, com exceção dos contratos que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados em plano plurianual ou a gestão associada do serviço público custeado por tarifa ou preço público. Parágrafo 2º. É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio para atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operação de crédito. Parágrafo 3º. Com o estrito objetivo de dar cumprimento ao disposto da Lei Complementar número 101 de 2000, o consórcio público deverá fornecer as informações necessárias para que seja consolidado nas contas dos entes consorciados todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude do contrato de rateio, para regular contabilização de de cada ente consorciado. Parágrafo 4º.
poderá ser excluído do consórcio público após prévia suspensão o ente consorciado que não consignar em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais as dotações suficientemente capazes de suportar as despesas assumidas por força do contrato de adesão. Artigo 6º. Os agentes públicos incumbidos da gestão do consórcio não responderão pessoalmente pelas obrigações contraídas pelo consórcio público, exceto pela prática de atos que atentem contra a lei, bem como contra as disposições dos respectivos estatutos. Artigo 7º. A retirada do ente consorciado dependerá de ato formal de iniciativa, como prévio aviso de 30 dias e devidamente protocolado por seu representante na Assembleia Geral disciplinada no Estatuto. Parágrafo único. Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado retirante serão a ele revertidos, mediante instrumento contratual de alienação ou transferência. Artigo 8º. Deverão ser constituídas e reguladas por instrumento próprio, com condição de validade, as obrigações que um ente consorciado contrair com outro no âmbito da gestão associada, em que haja a prestação de serviços públicos ou a transferência total ou parcial dos encargos, serviços, pessoas ou de bens necessários à continuidade do serviço transferido. Parágrafo 1º. O instrumento a que se refere o caput deverá prever os procedimentos que atestem e garantam a transparência da gestão econômica e financeira de cada um dos serviços em relação a cada um dos entes titulares, observados ainda a legislação de concessões e permissões de serviço público, sobretudo quanto aos critérios de administração das tarifas ou preços públicos. 1. As penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos transferidos do que trata o caput. 2. A indicação de qual ente associado arcará com o ônus e os passivos do pessoal transferido. Parágrafo 2º. É nula a cláusula de instrumento tratado no caput que atribuía ao contratado o exercício de seus poderes de planejamento, regulação, fiscalização dos serviços por ele próprio prestados. Parágrafo 3º. Os contratos a que se refere o caput poderá ainda ser celebrado por entidade de direito público que integrem a administração indireta de qualquer dos entes associados ou privados, estes devidamente autorizados por gestão associada ou por convênio de cooperação. Artigo 9º. O disposto nessa lei não se aplica aos convênios de cooperação, contratos de gestão associada ou instrumentos contratuais assemelhados que tenham sido celebrados anteriormente à vigência dessa lei. Artigo 10º. O Poder Executivo regulamentará presente no que couber no prazo de 90 dias, assina vereador Marcos Medeiros. O projeto em conta com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, senhor presidente. Questão de ordem. Presidente, gostaria de fazer uma sugestão aos dois autores das duas indicações legislativas que constam na nossa ordem do dia, que as duas indicações sejam apreciadas em discussão única. Pois não. Com aval, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Marcos Medeiros, você se dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, já estava com saudade da tribuna. Trata-se de indicação legislativa que tem como objetivo dispor sobre a implantação de normas gerais de contratação de consórcios públicos no âmbito do município de Nova Friburgo e dar outras providências. Essa proposição, eu tive a informação, assim quando me elegi vereador, estive no Palácio do Planalto para poder buscar alguns incentivos para a nossa região, entender de que forma, na época, o governo Lula pudesse ajudar o nosso município. Lá, conversei com Alan Silva, que era, então, assessor do presidente Lula, que me passou várias atitudes com relação ao município de Nova Friburgo. Dentre elas, por exemplo, a verba do Lazareto, que lá em Brasília constava como se o Lazareto já tivesse em fase de finalização na revitalização daquele bairro, onde muros, até então, lá em Brasília, estava previsto que foram construídos, estavam previstos captação de águas pluviais, vários
calçamentos e assim sucessivamente com relação à verba. A gente sabe que o tempo passou, eu entreguei essa documentação no secretário-geral da época, senhor Braulio Rezende, que para mim prevaricou, não tomou nenhum tipo de atitude, e a gente vê lá o lazareto como está. Um dos outros incentivos, informações que o Alain me passou, foi essa questão dessa nova lei de consórcios, que, em nível de Brasil, de maneira bem simples, por exemplo, a gente tem Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis. Cada cidade tem a sua figura jurídica com relação à administração pública municipal. Mas vamos falar na área de saúde. Todas as cidades têm em comum vários doentes do fígado. Todas as cidades têm em comum vários doentes do coração. Todas as cidades têm em comum vários doentes dos rins, por exemplo. Então, essas cidades elas podem formar uma figura jurídica única, ou seja, um consórcio, onde se pode pleitear verbas em Brasília para poder implantar, por exemplo, em Petrópolis, vamos tratar dos rins. Em Teresópolis, vamos tratar do fígado. Em Friburgo, vamos tratar do coração. Às vezes, e isso acontece muito, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em Brasília e vivenciei isso de perto, todos os anos o orçamento federal sobra uma quantidade enorme de recursos, porque as prefeituras não têm a capacidade, nem têm profissionais gabaritados o suficiente para poder apresentarem projetos, determinadas pendências que assim acontecerem, que pudessem ser sanadas para que se viabilizasse a liberação destes recursos. Então, o que acontece? A partir do momento em que esses entes consorciados, de maneira organizada e funcionando, essas transferências de recursos